Olá, meu irmão, minha irmã, que bom que você está aí. A partir de hoje começamos mais um novo quadro aqui no YouTube da nossa paróquia Santo Antônio de Propriá. Sou o Padre Clebson e quero estar respondendo às suas perguntas. O nome do nosso quadro é O Pároco Responde. Mas antes de responder a sua pergunta, você curta, deixe o seu like no nosso canal, compartilhe, convide a tantos outros a fazerem parte desse momento de evangelização, deste quadro de evangelização. Segue a vinheta aí com você. Então hoje nós queremos responder a pergunta da Madalena Silva e do Eric. As duas perguntas parece que trazem a mesma dúvida. Veja, a Madalena diz: Padre, como posso fazer jejum para pedir graças ao Pai? E o Eric diz: por que devemos fazer jejum durante a quaresma? Eu quero responder primeiro, começando pela pergunta do Eric. Ora, durante a quaresma, o jejum ou a penitência é uma arma que a igreja nos dá, que a palavra também nos dá, principalmente porque devemos fazer esse jejum para mortificar em nós os vícios e fazer crescer em nós a vida de santidade. E aí, com certeza, esse crescer em nós da vida de santidade através da mortificação, da penitência, nos levará, Madalena, aí sim a sua pergunta, a alcançar as graças do Pai. Mas veja, o jejum não é só deixar de comer alguma coisa. Deixar de comer alguma coisa pode ser então uma dieta. O jejum ele tem que ser acompanhado com a oração. Jejum e a oração. Sem oração não há graça, sem a oração não há bênção, a graça de Deus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Agora nós queremos responder a pergunta de Simone Brito. Olha o que Simone pergunta ao Padre. Padre, como viver melhor o tempo da quaresma? Simone, nós precisamos viver bem o tempo da quaresma porque nos une inteiramente ao sacrifício de Cristo. Lembre que a quaresma é esse período de preparação para a Páscoa. E durante a quaresma, 3 armas são interessantes para que a gente possa ter ela dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Primeiro, Simone, com a vida de oração. Crescer na vida de oração. Padre, eu já rezo. Reze mais. Segundo, pela penitência, que mortificamos nosso corpo, corrigimos nossos vícios, dominamos nossos instintos, e também a prática da caridade. Ora, a oração e a penitência abre nosso coração para Deus e abre nosso coração para os irmãos. A caridade, a prática da caridade. Por isso é nesse tempo que nós devemos fazer uma visita a um idoso, ser mais paciente, ser mais bondoso, acompanhar a nossa vida pela prática da caridade. Deus abençoe a você, Simone. Agora eu quero responder a pergunta de Cleônia Delgado. Ela diz: Padre, o jejum pode ser de um determinado alimento? Esse jejum pode ser só durante a quaresma? Cleônia, veja, quando nós queremos fazer um jejum, significa que nós vamos nos privar por um determinado tempo, por um determinado momento, de alguns alimentos. Eu creio que privar-se de um determinado alimento seria uma abstinência, uma penitência. Você faria então uma penitência, um sacrifício. Por um determinado momento, você não comeria aquele alimento por um determinado período. A sua segunda pergunta, você diz: o jejum só é durante a quaresma? Não. Durante toda a nossa vida, nós somos convocados a fazer a prática do jejum. O jejum, ele vence o vício, ele vence as tentações do demônio, ele mortifica o nosso coração. É uma arma que a graça de Deus, o amor de Deus nos deu para vencer o inimigo. Por isso Jesus entra no deserto e ele estava fazendo jejum. Durante 40 dias ele jejuou, privou-se de algum alimento. Então, é também esse chamado para que todos nós, durante toda a nossa vida, possamos, durante esse período da nossa existência, fazer momentos de jejum, não só na quaresma, mas em todo o tempo. Deus abençoe. Agora eu quero responder a pergunta do Gelson Rocha. Veja o que é que ele pergunta ao Padre. Padre, durante toda a quaresma, quarta-feira e sexta-feira, é proibido ingerir carne? Não. A sua resposta é não, Gelson. Veja, a igreja nos pede
para não comer carne, seja na quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão do Senhor. Esses 2 dias é de obrigação do cristão se abster da carne vermelha. Mas nós continuamos durante a quaresma e aí nas outras quartas-feiras e nas outras sextas-feiras não comendo carne por devoção, por respeito. Continuamos. Tem muita gente que durante todo o ano, na sexta-feira, por lembrar da paixão do Senhor, não come carne, mas é uma devoção. A igreja nos pede quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. Deus te abençoe, meu irmão. Agora é a pergunta da Geise Pereira. Veja o que ela diz ao padre. Padre, sobre a missa de cinzas, quem não conseguiu ir, qual a penitência? Geise, eu quero lhe dizer que nenhuma penitência. Também depende de qual motivo, se foi por preguiça, foi porque você não quis ir ou porque esqueceu. Claro, procure fazer uma boa confissão, procure se reemendar com o Senhor, não só porque faltou a missa de cinzas, mas porque também a quaresma é esse período da gente fazer uma limpeza dentro do nosso coração. Lhe dou um conselho, já que perdeu a missa de quarta-feira de cinzas, não pode perder a missa do domingo. Um domingo sem missa, uma semana sem Deus, uma semana vazia, uma semana sem a graça de Deus. Participe da missa do domingo, faz o propósito quaresmal e também de participar de todas as missas dominicais sem perder nenhuma. Minha filha, Deus te abençoe. A pergunta agora é a da Beatriz. Eu estou com dúvida, Beatriz, se foi uma pergunta ou uma afirmação, mas eu vou lhe responder da mesma forma. Veja, o que a Beatriz diz? Padre, é o tempo da oração e o tempo da penitência. Isso mesmo. A quaresma é o tempo de oração e é o tempo de penitência. Mas não só na quaresma, durante toda a nossa vida, nós precisamos da arma da oração, do combate da oração. E a oração nesse tempo, Beatriz, a oração que ela deve ser sincera, brotando de um coração sedento de encontrar o Senhor. Um coração humilde, obediente, cheio de amor pelo nosso Deus. Essa é a verdadeira oração. A verdadeira oração ela é persistente, ela é paciente, ao mesmo tempo ela é perseverante, confiante na graça de Deus, que tudo pode nos dar. E como já disse em outras perguntas, outras respostas, é também o tempo da penitência. Ali nós nos penitenciamos, mortificamos nossos instintos e crescemos no amor e na graça de Deus. Espero que você, durante essa quaresma, reze mais e cresça também em santidade e graça de Deus. Agora vamos à pergunta de Gleice Jesus. Olha o que Gleice pergunta. Interessante, gostei, Gleice, da sua pergunta. Ela diz, padre, tomar o shot da imunidade corta o jejum? E eu queria pensar com você, Gleice, de duas formas. Primeiro, se você está tomando este shot apenas por estética, por beleza, não é? Aí sim, corta o seu jejum. Mas se é um problema de saúde orientado pelo seu médico, não corta o seu jejum. Lembre que o Senhor diz, quero misericórdia e não sacrifício. Lembre que o jejum você pode se abster o dia inteiro de comida, você pode tirar uma refeição e comer as outras duas, um pouquinho que não dá uma. Você pode fazer o jejum de pão e água durante o tempo. Mas eu quero lembrar que não é só deixar de comer um alimento. Esse privar-se de certos alimentos durante a quaresma ou de uma refeição, ela tem que ser acompanhada pela oração. É este jejum que vai realmente fazer com que você cresça na fé, no amor, na santidade e na graça de Deus. Deus te abençoe, Geice. Agora eu quero responder a pergunta do Gustavo Vitório. Veja o que é que Vitório pergunta ao padre. Padre, por que penitenciar durante a quaresma? Vitório, penitenciar durante a quaresma para corrigir nossos vícios. A penitência transforma tudo que em nós há de mal. É bem maior que o pecado, diz a música, o vosso dom sem igual. Então esta penitência corrige, transforma, modifica, converte o nosso coração. Que a graça de Deus possa então estar também aí com você na sua penitência, transformando tudo que dentro de você há de mal e fazendo com que você se torne santo diante da graça de Deus. Agora,
quero responder a pergunta da Carol da Pascom, da nossa paróquia. Carol nos diz: Padre, por que vivemos a quaresma o ano todo? Veja, toda a nossa vida, Carol, é uma quaresma. Porque a quaresma, tempo litúrgico, nos prepara para celebrar a Páscoa, da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos prepara para celebrar as festas da Páscoa que se aproximam, mas ao mesmo tempo toda a nossa vida é uma preparação para a Páscoa definitiva, para a Páscoa eterna. Por isso que todo ano, o ano inteiro, a nossa vida é uma quaresma que vai um dia nos levar ao encontro da Páscoa eterna do vivente para sempre. Deus te abençoe e obrigado pela sua pergunta. Então é isso, meu irmão, minha irmã. Chegamos ao final, desse novo quadro aqui da nossa paróquia, no canal da nossa paróquia, o Pároco Responde. Até a próxima. Juntos, mande sua pergunta, compartilhe e deixe o seu like. Deus te abençoe. Olá, meu irmão, minha irmã, que bom que você está aí.